Existem situações em que você faz um retrato em ambiente externo, a foto ficou legal, principalmente se você vai fazer em área verde, meio natureza, parece que o verde não está se encaixando na cena. Ficou até bonito a parte da composição visual, mas a parte de cores não tá aquela coisa legal. Eu tenho uma solução que eu, pelo menos, gosto no meu estilo pessoal, que eu consigo atenuar isso e criar uma foto muito mais elegante. Olha só o resultado, como era essa foto antes, e olha como ela fica depois. Fica legal, né? Então vamos fazer o seguinte, vem comigo agora nesse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como eu cheguei nesse resultado. Vamos lá? Bom, eu tenho então essa imagem aqui, olha só que bacana, ela tem as cores tão legal, roupa, a pose, eu acho que ficou tudo muito legal, só que as cores em si da natureza, a área verde, eu não gosto muito. Eu acho que está chamando muito mais a atenção que a modelo e está causando uma poluição visual. Então, é isso que eu preciso corrigir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é separar os planos. Primeiro, através de uma seleção, ou seja, eu vou duplicar primeiro essa camada aqui, só para garantir que a gente tem uma cópia de segurança. Eu vou vir aqui, então, em selecionar e vou pedir para selecionar o assunto. Com isso, eu vou já criar de cara uma máscara em que eu posso estar separando uma coisa que é o primeiro plano, que seria modelo, e do segundo plano, que seria lá a natureza. Mas eu não vou utilizar essa máscara agora, apenas vou deixar ela aqui um pouquinho separada. Eu vou criar uma camada vazia e criar uma máscara, clicando aqui nesse retângulozinho que tem uma bolinha no meio. Perfeito. Essa primeira parte está ok. Agora o que eu quero fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e atenuar os tons do verde, só que tem um detalhe. Olha só, por isso que é um dos motivos porque eu já criei essa separação. Se a gente for olhar, isso aqui é verde, certo? Só que na realidade, maioria das vezes, o verde na natureza é amarelo. E maioria das vezes, na pele da pessoa, tem amarelo, e tem laranja, e tem vermelho. Então, se eu mexer no amarelo, eu vou acabar afetando os tons da pele. Mas não tem problema, por isso a gente tem uma máscara para trabalhar. Então, eu vou vir aqui agora, vou criar uma camada de Selective Color mesmo, cor seletiva, e eu vou entrar então nos amarelos. E olha só o que vai acontecer a partir do momento que eu colocar um pouco mais de ciano. Olha só. Com isso feito, coloquei um pouquinho mais de ciano aqui. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar um pouquinho. Olha só, até vou abrir um pouquinho. Se você tirar demais o amarelo, você vai, olha só, deixar a natureza com aquele aspecto esquisito de azul, né? Então, nesse caso, o amarelo eu vou manter aqui e vou fazer o seguinte, eu vou escurecer, então, isso aqui um pouquinho, não muito, ó, acho que aqui ficou num tom bom. E olha só, eu vou fazer o seguinte, o magenta, nesse caso específico, eu vou acrescentar um pouco mais. Olha como ele já deu esse aspecto um pouco mais mudo, né? Ficou um pouco mais mate no fundo. Já melhorou bastante. Agora eu posso vir aqui nos verdes, a gente vai ver que nos verdes não tem nada. Eu vou fazer o seguinte, nos verdes eu vou tirar todo o amarelo, pode ver, olha só, nem modificou nada. Ciano, posso tirar tudo aqui, olha só, praticamente não afetou em nada. Então não haveria nem necessidade de ter mexido, mas é só para você perceber que às vezes nós não temos no verde. Agora, em cima disso, eu vou vir aqui, botar uma camada de matiz e saturação, e aqui sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir agora, que eu tenho verdes ali, eu modifiquei ele, agora se tornou mais verde. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouco dessa saturação, vou mexer na luminosidade um pouquinho, e vou voltar para o amarelo mais uma vez, porque continua tendo amarelo, vou tirar um pouco mais da saturação. Olha só que bacana que ele ficou mais escurecido, ficou bem mais interessante. Só que o que está acontecendo? A modelo está afetando, mas a gente não vai prestar atenção nela ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um pouquinho da luz aqui, para que tenha assim um contraste mais nessas folhagens. Perfeito. Olha só que bonito que está ficando esse tom, olha só a diferença que nós tínhamos de antes para agora, bem legal. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar essas duas camadas aqui, ó, com o Shift, vou dar um Ctrl G ou um Command G, vou segurar o Alt e vou fazer o seguinte, eu vou arrastar essa máscara para cima, ou seja, ele vai duplicar para mim. Olha que legal. Só que agora, do jeito que está afetando somente nela e não na natureza que eu queria. Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar na máscara, pode ver que ela ficou com esse retângulozinho marcado, vou dar um Ctrl I, um Command I. Pronto, agora eu estou afetando somente a parte do fundo. Legal, agora vamos começar a construir uma integração, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima disso tudo, vou colocar uma camada de ajuste de preto e branco. Esse preto e branco eu vou colocar ele em modo de multiplicação e vou dar dois cliques aqui em cima nesse cantinho e vou abrir o Blend If dele. Assim eu vou fazer o seguinte, segurar o Alt nessa parte de baixo e vou dizer para que ele não aplique nas áreas de preto a praticamente nada, olha só. Então todas essas áreas de sombra que eu coloquei, ele não está aplicando. Ele furou, digamos assim, esse meu Blend If de preto e branco. Ele tem um pouco de preto ainda, mas é muito mais nas áreas de altas luzes e tons médios. Agora eu posso vir aqui e baixar um pouquinho a opacidade dele. E olha só como já começou a integrar um pouquinho mais. Eu posso duplicar ele, só dar um Ctrl J ou um Command J e colocar ele em modo de Soft Light.
Agora eu posso vir aqui nele, do modo mesmo que está em Soft Light, abrir um pouquinho mais dos amarelos, abrir um pouquinho mais do vermelho. Eu posso fazer isso também no outro, no preto, aquele que está no preto e branco que está em multiplicação. Fazendo isso, eu vou agora tirar os excessos de cima da pele. Olha só, vamos vir aqui e vou abrir um pouquinho só para não deixar tão escuro em cima da pele, assim eu abri um pouquinho mais de luz. Só no vermelho foi o suficiente. Olha só a diferença dessas duas aqui, ó. Olha só, tem uma diferença considerável, certo? Só que ele deixou talvez essa área do fundo um pouquinho apagada demais agora. Não tem problema. Vamos fazer a mesma coisa. Segurar esses dois, vou dar um Ctrl G ou um Command G, vou segurar o Alt mais uma vez e vou arrastar para cá. Agora sim, está somente nela. Então eu tenho uma máscara só para o fundo e uma máscara somente para ela. Agora eu tenho um equilíbrio. Só que tem algumas coisinhas que eu não estou gostando. Por exemplo, vou tirar esses dois aqui por um momento, vou vir na camada aqui e vou fazer o quê? O que eu não estou gostando é a roupa dela, esse preto aqui. Ele está muito amarelado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui usar, pode ser uma ferramenta mais automatizada aqui, ó, com essa ferramenta de Quick Selection aqui, e olha só, basicamente uma seleção super automática, posso dar um Alt aqui para tirar esse pedacinho do cabelo, perfeito, posso trazer de volta esses dois. Entre eles, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma camada de ajuste de curvas, vou vir aqui, por exemplo, no azul e vou aumentar um pouquinho, vou vir aqui no verde e vou tirar um pouquinho. E eu vou vir aqui no vermelho e vou tirar mais um pouco. Agora eu cheguei num tom de preto bem mais escurecido e puxando um pouquinho para o azul. Então ele criou inclusive uma separação, olha só, desse plano aqui, ó, dele, que é um preto, mas ele só dá a sensação de ser preto, mas pode ver que ele é um tom mais azulado, da região do fundo aqui, que é um tom um pouquinho mais esverdeado e escurecido. Perfeito. Vamos vir agora aqui em cima de tudo isso. Vamos criar uma camada de ajuste de Color no Cup. E nesse caso eu vou utilizar para ele, selecionar aqui para mim, o Drop Blues. Ele vai dar um aspecto mais mate. Olha só como ele agora deu uma integrada um pouco mais legal aqui. Só vou fazer um ajuste adicional. Primeiro, esse ajuste adicional que eu quero fazer é das luzes. E olha só que eu não estou nem fazendo tratamento de pele para você ver como está ficando legal sem isso. Vou vir aqui. Primeira coisa, vou colocar os níveis. E nos níveis, eu vou vir aqui e vou abrir só um pouquinho na parte das altas luzes. Pronto, abri um pouquinho mais para ela. E agora, em cima disso aqui, eu vou vir a criar aqui mais uma camada de curvas. Nesse caso, eu vou subir mais um pouquinho, só aqui na parte de baixo. Ó, se eu subir demais, ele vai ficar lavado. Então eu vou fazer subir só um pouquinho aqui. Acho que esse ponto aqui tá ok. Vou fazer uma baixa nesse ponto aqui. Olha só a diferença que deu aqui. Legal, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Nesse ponto aqui eu vou subir mais um pouquinho. E aqui eu vou baixar mais um pouco. O que eu fiz aqui é dar um aspecto ainda mais mate. Olha só que bacana. E eu posso intercalar, por exemplo, eu posso pegar essa camada aqui de Color Lookup e jogar ela para cima. Ele vai dar uma pequena ajustada, uma equilibrada. Eu prefiro deixar sempre essas camadas de Color Lookup em cima, porque ele vai afetar de forma bem mais legal. Fora isso, tá super legal. Agora, por exemplo, que você chegou nesse resultado, você pode pegar e vir em cima da imagem e olhar quais são os probleminhas que tem de pele, e agora você faz o retoque. Por quê? Por que eu recomendo nesses casos aqui fazer o retoque depois? Porque quando você tem uma imagem mais natural, muitas vezes alguns problemas estão aparecendo e não vão aparecer após os ajustes de correção de cor ou gradação tonal como a gente fez aqui. Por outro lado, dependendo do tipo de tratamento que você faz e a parte de ajuste de cores que você vai fazer em cima do seu tratamento, pode evidenciar novos problemas, ou talvez evidenciar algum retoque que não ficou legal. Então, para ganhar o meu tempo, otimizar o meu fluxo de trabalho, eu faço esses ajustes inicialmente aqui, depois eu posso vir aqui em cima, olha só, vou dar um Ctrl Shift Alt E, né, um Command Shift Alt E para criar, então agora, uma amostra de tudo que tem abaixo numa camada. E a partir dali eu começo a fazer meus tratamentos de pele e ajustes que eu precisar fazer. Isso aqui é muito similar a um trabalho que você possa estar fazendo lá dentro do Lightroom, do próprio Camera Raw, e ajuste de cores, e depois traz para cá e vai fazer o tratamento de pele. É mais ou menos esse o raciocínio, só que o que eu fiz aqui foi tudo dentro do Photoshop. Se você gostou dessa dica, então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e a gente se vê no próximo.